Fala pessoal, muito bom dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Bom, estava refletindo um pouco após o empate de ontem contra o Madureira, um jogo muito ruim, muito fraco, como já falamos aqui. Que a gente está num momento de início de temporada em que é necessário ter um equilíbrio muito grande, isso para quem se propõe a analisar e debater, que é o meu caso aqui para com vocês, de ter esse equilíbrio para não exagerar nas críticas e também não relativizar absolutamente tudo, usando esse momento de pré-temporada como bengala. E por que eu estou falando isso? Porque a gente viu ontem a estreia de alguns jogadores na temporada. O primeiro jogo de muitos que estiveram em campo. Outros, o segundo jogo. O segundo jogo do time principal do Fluminense na temporada 2025. Ou seja, ainda é muito pouco, né? Muito pouco. Para um time bastante modificado. Um jogo foi uma equipe. Ontem já foi uma equipe totalmente diferente. E eu acho que é fora da realidade esperar um time já funcionando perfeitamente bem, principalmente pela questão pelo aspecto físico. Né? Algo muito destacado ontem pelo Thiago Silva. A gente trouxe aqui a entrevista que repercutiu muito e gerou muito debate, gerou polêmica nas redes sociais, o desabafo que o Thiago Silva fez, e o Mano Menezes também fez esse desabafo na entrevista coletiva. Eu vou trazer esse trecho aqui e um outro que para mim é muito importante. Então são pontos válidos, já falei sobre isso, até para não ficar repetitivo. É tudo muito compreensível e necessário você colocar dentro de um contexto ali de início de temporada essas questões que realmente impactam muito o rendimento, além do forte calor de ontem. Mas a gente não tem que relevar, o torcedor principalmente, por mais que ele entenda que esse início de campeonato carioca ainda é uma pré-temporada, tem um limite, não tem jeito. Porque uma coisa é você não jogar bem, outra é você não fazer nada ou quase nada para bater um adversário como o Madureira, que, sendo bem sincero, é um time bem fraco, bem limitado. O Madureira, por exemplo, na última rodada pegou o Vasco. O Vasco venceu com extrema tranquilidade. Ontem o Vasco também goleou a Portuguesa, adversário que o Fluminense também ganhou na última rodada. Eu citei porque eu vi o segundo tempo desse jogo e o Vasco jogando consideravelmente bem e com uma boa intensidade. E vi também uma boa parte do clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. E por que eu estou falando que a gente também não tem que relativizar tudo? Porque esses times também começaram a pré-temporada mais ou menos na mesma data que o Fluminense. O São Paulo foi para os Estados Unidos, né, fez amistosos lá. E, cara, parecia ontem que eu estava vendo outro esporte. A rotação, intensidade, ritmo, outra parada. Então é necessário a gente ter assim, um equilíbrio para entender que é apenas o início de um ano, que a gente espera que seja muito mais tranquilo, mas também não dá para normalizar jogos como o de ontem, onde o Fluminense tem a obrigação de fazer ali o mínimo para vencer o jogo. E nem esse mínimo o Fluminense conseguiu fazer. No segundo tempo, finalizou uma vez, um chute fraco, o goleiro do Madureira praticamente não trabalhou. E aí o que me preocupa? Eu vou entrar direto no ponto principal aqui deste vídeo. É como o Fluminense vai fazer para ser um time criativo sem Paulo Henrique Ganso e neste momento sem John Ares. Né? O Fluminense sem esses dois jogadores é um time que sofre muito. É um time que esbarra em algumas limitações. E me parece um time muitas vezes acéfalo, um time que no sentido de criação, de saber o que fazer com a bola quando chega perto da área. Mano Menezes, eu já falei, dei minha opinião já há muito tempo. Eu acho que o Fluminense tinha que buscar um meia. Não é fácil achar esse jogador, eu sei disso, mas o Fluminense tinha que buscar uma opção de fato para uma sombra ali para Paulo Henrique Ganso. Sabemos, não vamos encontrar jogadores viáveis financeiramente da mesma qualidade, mas alguém que pudesse contribuir mais nesta posição. Não vai acontecer, até pelo menos, né, a gente ter uma resposta em relação à melhora do Ganso ou não, para daí definir o que vão fazer a partir de então.
se ele vai voltar, mesmo assim ele vai demorar muito ainda a voltar, se não vai voltar agora, se vai ter que esperar mais. Enfim. Ontem o Mano escalou o Isaac para atuar ali ao lado do Renato Augusto, que é um jogador mais de criação. Né? Não é um jogador de lado, de velocidade. Ele é um jogador mais de articulação e de criação. Um cara que joga normalmente, joga mais por dentro. E ainda assim, o Fluminense teve bastante dificuldade. O Mano falou sobre isso na coletiva, e eu vou deixar aqui o trecho que ele fala da questão ali do preparo físico, é um desabafo que ele faz, e emenda nessa situação falando sobre a capacidade ou a dificuldade do time na hora de tomar as decisões, chegar com mais gente na frente para ter opção de fazer as jogadas, de tomar a decisão correta e de criar oportunidades de gol. A gente não divide jogador por jovem ou jogador mais velho, não é isso. A gente divide por rendimento, é importante. Nós temos aí dois jogadores considerados bem veteranos, Thiago Silva e Fábio. E não temos um porém para falar sobre o rendimento de ambos. Então o que determina é rendimento, tá? É óbvio que a gente busca equilibrar a parte atlética geral dos jogadores, a disputa é grande, o campeonato é grande, a temporada é grande, temos muito desgaste e para suportar isso a gente equilibra esse fato, tá? Então acho que a gente vai passar por esse processo como todo mundo está passando, né? Só olhar em volta aí. O início da temporada tem sido muito difícil, principalmente na comparação da questão da preparação das equipes. Eu acho que a gente precisa pensar muito isso na saúde desses jogadores, que tem que se apresentar e jogar em 10 dias, 15 dias. Isso além de ser perigoso, acho que não é justa a disputa, passa a não ser justa. Eu já falei sobre isso, acho que as equipes têm o direito de começar em outubro, começar em novembro. Mas cada um cuida de si. Mas deveria haver um mês de férias de dezembro para todos. Porque isso é ser justo, isso é cuidar da saúde dos atletas que vão enfrentar esses jogadores muito melhor preparados do que ele. Isso pode ocasionar lesões graves aos atletas. A disputa não é igual, a preparação não é igual. Mas isso pertence aos dirigentes, eu acho que é eles que têm que cuidar disso. E eu acho que eu apenas tenho a ideia e defendo aqueles que estão sendo submetidos aí a um enfrentamento que eu não acho justo. Acho que a gente precisa chegar com mais gente na frente, isso é outra história, para aproveitar o volume de jogo que a gente teve. Para quando chegarmos no lado, como chegamos, para não cruzar a bola na área sem qualidade, para não erguer só a bola na área, porque aí você está entregando a bola para o seu adversário. E isso é uma necessidade que a equipe vai ter que evoluir para ter. Né? Ainda está num processo de preparação. Quando ela estiver bem preparada, aí nós podemos exigir, cobrar tudo isso, porque é importante. Então, quer dizer, ele reconhece que isso é uma dificuldade e é algo que ele vai ter que trabalhar. Se não volta o Ganso, se não tem reforço, o Mano vai ter que encontrar, dentre as opções que ele tem, uma solução para isso. E o Renato Augusto, enfim, que ontem teve uma oportunidade, tudo bem que a gente já não contava muito com ele, tá lesionado. O Lima não é muito esse cara. Então, como é que o Fluminense vai fazer para ter um jogador que tenha minimamente essa capacidade para fazer esse time funcionar, para fazer a equipe ter qualidade e jogadas suficientes para agredir o adversário, para criar chances de gol e para converter, consequentemente, essas chances de gol. A gente também não sabe o futuro de John Arias. Ainda é uma incógnita, ainda tem possibilidade de saída. Então são coisas que me preocupam bastante, não para esse momento, mas para o futuro, para ao longo de 2025. Inclusive, o Mano também falou sobre essa demora do John Arias em ficar à disposição. Vou colocar esse trechinho aqui rapidinho também. Nós submetemos a avaliação de todos os jogadores que chegam para início de temporada. Aí vai que alguns têm essa característica, ou outra, aconteceu isso, aconteceu aquilo, analisamos e começamos a trabalhar. Arias ainda teve um pequeno desconforto que deixou uma semana sem treinar, então atrasou um pouquinho o processo dele. Vamos ver, vamos conversar com o jogador para que seja seguro
ou vamos fazer uns minutos, dependendo da situação que é para o Clássico, ou vai estrear no meio da semana que vem. O Mano toma, evidentemente, ele cuidado, né, com a forma como ele iria abordar o assunto, mas a informação que eu tenho é que o Arias se apresentou fisicamente abaixo da maioria dos jogadores. E por isso ele está demorando um pouquinho mais a voltar. E ainda teve o desgaste muscular, que o tirou de algumas atividades, que acabou atrapalhando um pouco também ele dentro dessa pré-temporada. Então há um cuidado maior com ele. A gente não sabe se ele vai ter condições de enfrentar o Botafogo, de ter alguns minutos contra o Botafogo ou não, se vai ficar para outra rodada. Isso é uma decisão que vai ser tomada hoje e amanhã, enfim, os 2 dias de preparação para esse clássico, que a partir daí a gente já vai ter uma noção melhor, né, do que vai ser o time titular do Fluminense, algo mais próximo do ideal. Mas, sinceramente, me preocupa bastante esse início de ano com essa ausência de Paulo Henrique Ganso e sobre como o Mano vai fazer, porque ele é pago para isso, ele é pago para encontrar essas soluções, para fazer o Fluminense ser um time eficiente no setor ofensivo, que esse era o grande problema no passado. O Fluminense tomava poucos gols, mas fazia também poucos gols. E agora, sem Paulo Henrique Ganso, isso torna o desafio um pouco mais complicado. E aí, olhando para a tabela, falei em parte ontem, dificulta bastante a situação do Fluminense pensando em semifinal. O time tem 6 pontos, está na 8ª posição. A gente levar em consideração que na média geral ali os classificados, o último clube que avança ali como 4º, ninguém nunca avançou nesse formato de disputa com 19 pontos. Você tem que ter pelo menos 20 pontos. Então, para ter 20 pontos, são 18 ainda serão disputados, o Fluminense teria que conquistar 14 desses 18. Ou seja, poderia perder 4. Mas isso vai depender muito dos confrontos, dos clássicos. Pode ser que tenha que ganhar 2 clássicos, porque num confronto direto ali, enfim, ainda dependendo com 20 pontos, pode ser eliminado. Evidentemente vai ter a obrigação de ganhar os pequenos e de vencer clássicos. Colocando aí na tela para vocês terem uma noção, o cenário é realmente complicado. Ontem o Vasco ganhou, o Flamengo também já tinha vencido na rodada, já estão um pouco à frente, e agora, a partir dos próximos 4 jogos, a gente vai ter 3 clássicos. E aí pode ser um choque de realidade também. Porque, além disso, serão equipes que estão aí sim mais niveladas fisicamente em termos de preparação. O Botafogo, por exemplo, talvez vai escalar jogadores que até o momento tiveram talvez até menos tempo de preparação que o Fluminense. Então o nível vai se igualar nesse sentido. O Vasco já foi para o 2º jogo, se eu não me engano, com o time principal, né? Até lá já vai estar numa competição um pouco mais alta. Enfim, o Flamengo também vai voltar com seus principais jogadores. Aí não vai ter mais essa desculpa dessa diferença toda de tempo de preparação, da questão física, de intensidade, de ritmo de jogo, enfim, não vai ter mais essa desculpa. E aí, desculpa entre aspas, tá? Porque é algo que realmente faz diferença, mas enfim, a gente vai ter uma noção do nível de cada um e do que esse Fluminense vai conseguir apresentar, pelo menos neste início de temporada. Beleza, pessoal? É isso, então. Ao longo do dia a gente volta com mais informações, com mais notícias aqui. O elenco já se reapresenta nesta segunda-feira e treina no CT Carlos Castilho. Quem não foi a campo, evidentemente, já vai trabalhar forte pensando no jogo de quarta-feira. Um abraço!